Bom dia. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre crianças. Crianças normais, sem problema nenhum. Crianças comuns, como as que passam pela minha casa ou pela casa dos senhores. Mas nós vamos tangenciar uma questão psicopatológica que passou a ser vista de uma forma maniqueísta e em cima de construções que são muito mais de fé do que de conhecimento. Estou falando da hiperatividade, diante da qual os seus detratores colocam como um quadro inexistente e aqueles que advogam a sua existência muitas vezes a supervalorizam. Vamos dando uma pincelada resumida, dizer que a hiperatividade é um quadro reconhecido oficialmente no mundo inteiro, com uma prevalência ao redor de 4 ou 5%, sem grandes variações quando alteramos culturas ou tempo. Ou seja, nós temos no Brasil, inclusive, alguns trabalhos com populações indígenas, nas quais se diagnostica hiperatividade igual, né? Com prejuízo adaptativo igual. Então, a mudança da cultura não muda a prevalência habitualmente. Da mesma maneira que nos últimos 30, 40 anos não se alterou muito a prevalência do quadro. Entretanto, isso não significa que possamos considerar hiperatividade como algo que vem aumentando e muito menos da maneira como as escolas estão fazendo. Por quê? Uma criança, durante seu desenvolvimento, gradualmente ela vai desenvolvendo sistemas de controle, tanto atencionais como de controle motor. Então, por volta dos 4 anos, nós temos uma coisa que é descrito como a hiperatividade dos 4, 5 anos. Uma criança de 4 anos não para quieta. E isso não significa ser hiperativo. O fato de ela não parar quieta e ela não prestar atenção é fruto do seu desenvolvimento. E o grande problema acontece quando nós passamos a fazer uma demanda ou uma exigência que se sobrepõe à capacidade daquela criança. Ou seja, quando eu pego uma criança de 4, 5 anos, coloco numa escola que exige que ela fique sentada 4 horas, que preste atenção numa professora que tenta alfabetizá-la com 4 anos ou 5 anos em 2 línguas, é óbvio que ela não presta atenção. Ao não prestar atenção, ela não assimila conteúdos, e ao não assimilar conteúdos, ela não para quieta porque aquilo é muito chato, né? Imaginem os senhores tendo que assistir uma aulinha em russo e não entendendo nada de russo. Os senhores não conseguem parar quietos. Isso não é hiperatividade, né? Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Da mesma maneira, a criança, depois de um determinado momento, se os senhores lembrarem das etapas de desenvolvimento que nós usamos o modelo piagetiano para pensar, depois de 6 anos, mais ou menos, a criança começa a montar uma moral autônoma. E para ela montar essa moral autônoma, ela se opõe ao adulto, né? Eu dei o exemplo quando falamos de desenvolvimento do Clube do Bolinha e da Luluzinha. Essa criança cria regras próprias que muitas vezes se opõem ao modelo adulto-morfo e nessa oposição criam-se conflitos. Conflitos que têm que ser visualizados como eles realmente são. É a criação da independência dessa criança. Isso não muda o fato que nesse momento ela também vai aprendendo dentro de um processo de socialização familiar e comunal, que vida gregária significa obediência a regras. Então nós já falamos que ela passa a adquirir alguns controles e alguns mecanismos cognitivos, mas isso não funciona isoladamente. Os senhores lembram que nós também já falamos isso, que uma criança ela se desenvolve na interação com o ambiente. E na interação com o ambiente, não é pelo discurso que ela escuta da mãe ou do pai ou da professora, né? É pelo exemplo e pelas condutas que são adotadas com ela e diante dela. Então, quando a mãe diz assim,
Eu já expliquei 200 vezes para ele, ele não entende. Não, ele não entende mesmo. Né? Ele vai fazer porque a senhora está mandando. E porque a senhora, hierarquicamente, dentro de um sistema familiar, é superior a ele. As suas regras vão mostrar a ele que regras, dentro de um contexto, elas são obedecidas para que esse contexto funcione. Né? Então vejam que interessante. Clinicamente, nós passamos a receber uma série de crianças com suspeita de transtorno de hiperatividade ou de déficit de atenção, simplesmente porque elas não suprem as demandas do adulto, que são ou exageradas ou feitas de maneira incompetente. E como dá muito trabalho rever as minhas expectativas ou a minha maneira de funcionar, passou a se procurar um jeito mágico, eu digo mágico porque ele não é real, de resolver um problema que é operacional. E em todo esse tempo eu estou frisando que déficit de atenção e hiperatividade são quadros nosológicos que devem ser identificados sim, e que uma vez identificados devem ser tratados, e o tratamento é predominantemente medicamentoso. Agora, exigências exageradas quanto ao desempenho de uma criança, isso não é um quadro psicopatológico. Isso é só vontade dos pais de que a criança tire notas boas sem dar muito trabalho em casa. Para isso não existe medicação. Da mesma maneira que desobediência e falta de educação não são sinônimos de hiperatividade e, portanto, não vão ceder com medicação. Né? Queixas do tipo ele só faz o que ele quer não são queixas de hiperatividade, são queixas de falta de educação ou de falta de limites. Queixas do tipo ele é impulsivo, quando não se faz o que ele quer, ele bate no pai ou quebra as coisas. E aí se pergunta assim, e com os meninos maiores na escola? Não, ele é um amor, ele é amigo de todos. Por que ele, quando não fazem o que ele quer, não bate? Porque ele não é bobo e não quer apanhar. Isso também não é impulsividade do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Né? Isso é manipulação de ambiente, decorrente de educação falha e de limites mal colocados. Então, o que nós estamos falando é voltado à criança normal. Uma criança normal, habitualmente, ela vai ter que, aos poucos, controlar os seus impulsos. Ela, aos poucos, vai controlar a sua atividade. Aos poucos, ela vai fixar a sua atenção. Para que ela faça isso, ela tem que ter um padrão de desenvolvimento e ela tem que ter um estímulo ambiental que reforce esses padrões. Em cima disso, ela se desenvolve de uma maneira adequada. Não vai ser com esquemas artificiais que eu vou burlar o desenvolvimento dessa criança ou o papel dos pais. Acho que isso é fundamental para mais para frente nós podermos abordar a questão do déficit de atenção e hiperatividade de uma maneira razoável, sem torcidas e sem maniqueísmo. Um bom dia para vocês.